Eu penso assim, nada é isento, tudo tem algum interesse por trás, todas as coisas. Então a única mudança que pode acontecer na vida de um ser humano, que ela seja isenta de um interesse de terceiro, é a mudança que o próprio Espírito de Deus gera no coração da pessoa. Seja a conversão, atraindo de volta para Deus, conquistando aquela pessoa para Ele, ou uma mudança que vai refletir em aspectos na vida social, na vida profissional e na vida conjugal, no casamento. Sim. Então nós precisamos hoje deixar um legado também para os nossos adolescentes, os filhos que estão chegando aí, Atilano, porque, como o Fernando disse, são jovens hoje, sem rumo, sem destino. E mais, a gente percebe na igreja uma estatística interessante. As meninas chegam aos seus 25 anos, a maioria já tem um carro e já começaram a pensar na casa própria. Os meninos ainda estão discutindo se é o Galo ou se é o Cruzeiro que vai ganhar. E às vezes não preocuparam em se dedicar ao estudo, uma profissão. A maioria então, hoje de quem os tá na homens escola estão são mais mulheres. perdidos, houve uma mudança. Os homens parece que deixaram de lado e as mulheres estão indo atrás. Elas estão correndo atrás. Nós estamos falando sobre o tema de mudança e eu queria falar sobre uma pessoa que eu li num livro uma vez e ele realmente fez diferença, principalmente nesse século, vamos dizer, principalmente na área de mídia, na área de música e entretenimento. O nome dele é Quincy Jones. Quincy Jones era um menino negro, pobre, nasceu nos Estados Unidos, não sei quantos anos atrás, mais de 50, sei lá, uns 60, 70 anos. E ele gostava de música, ele aprendeu blues. Depois do blues ele foi para um outro estilo de música. E aí aquela tribo, o cara era bom naquele negócio, essa tribo começou a achar ruim que ele foi variando de estilo. Quincy Jones foi um cara que conseguiu sair, além de ser músico, além de ser um artista, foi o cara que fez o Michael Jackson explodir. Ele que fez toda a direção e todo o trabalho do Thriller, aquela música do Michael Jackson. E nesse livro ele mostra uma coisa muito interessante, que é ser ensinável. O melhor caráter, o melhor dom, o melhor talento que uma pessoa pode ter, a melhor virtude que a pessoa pode ter, para ter a habilidade de mudar e mudar para melhor, é ter o coração ensinável. Porque a própria Bíblia diz que a gente deve reter todas as coisas e guardar o que é bom. Eu vou falar algo aqui que talvez muita gente não goste, mas eu não gosto de religião. Eu detesto religião. Eu gosto de Jesus. E a grande verdade é que as pessoas ficam presas em religião e esquecem o que Jesus fez. Jesus morreu na cruz, não foi de trouxa, não. Ele morreu para nos salvar do inferno. E todo o trabalho que Satanás tem no nosso meio hoje em dia é tentar desqualificar o trabalho que Jesus fez na cruz. Hoje o mais importante para nós realmente, olha, Jesus, eu quero ser cada dia mais um coração ensinável, eu quero cada dia mais ser simples e aprender aquilo que é teu. Então a gente aprende com muitas pessoas, a gente aprende com muitos livros, aprende muito com a palavra de Deus, e a gente deve reter o que é bom. Pessoa que fica agarrada em tradição, em cultura e religiosidade, ele não cresce, ele não sai daquela vida. Porque ele acha que ali é o suficiente, está bom. E olha, quem acha que já sabe tudo, não tem mais nada para aprender. Não tem mais nada para aprender. E ao mesmo tempo ele não sabe nada. Não sabe nada. Fica estagnado, né? Fica parado, né? Não muda nada. Né? A vida não rende, a vida não progride. E o processo, esse processo de mudança, ele independe do berço que a pessoa nasce, como você citou o exemplo de alguém. Então tem alguém, eu gosto muito da história, a gente comentava aqui no intervalo, do próprio Steve Jobs. Duas pessoas que começaram juntas e caminhos tão distintos. E mudaram, revolucionaram o mundo, principalmente em tecnologia. E o Steve Jobs, algo muito interessante, ele se preocupava com uma coisa muito assim peculiar, que fosse fácil para qualquer pessoa manusear um equipamento tecnológico. E hoje a gente vê a terceira idade, ou os idosos, ou os velhos, entrando na tecnologia. Melhor idade. Na melhor idade, por conta dos aparelhos que esse Steve Jobs ajudou a desenvolver. Você vê que grande parte hoje dos idosos tem um iPad, um iPhone, sem fazer propaganda aqui, mas é a realidade. E conseguem manusear. E não conseguem, às vezes, mexer no computador, enviar um e-mail de um computador.
Então é uma mudança que muitos falavam assim, não vamos mexer com isso, meu sogro mesmo, não quero aprender e tudo. Mas é inevitável. O famoso livro Quem Mexeu no Meu Queijo, ele está sempre atual, né? Presente, e aqui em Minas Gerais, então, não mexa no meu queijo. E aí a gente... Quem mexeu? Pois é, você pensa assim, quem mexeu no meu queijo, quem mexeu na minha igreja? Porque a gente percebe que pessoas que têm tanto para ensinar, às vezes se travam no processo, eu não mudo, não concordo com isso e nem participo mais. E deixam de transferir tantas coisas aos que chegam agora. Mas interessante, você me fez lembrar mais uma passagem na Bíblia. O que fez o cara enterrar o talento que ele recebeu? É medo, né? Medo. O medo é um dos grandes problemas. O Senhor é mau. Hoje ninguém falou com ele. Hoje o Senhor ia ser grande, não vou dizer que é um problema, mas é uma grande situação que existe hoje em dia no meio das igrejas, é que sempre existe o receio do líder, daquela pessoa que vem. Não, é claro que não é, vou tomar o meu lugar, mas ele criar algum tipo de movimento dentro da igreja e com uma intenção ou não de depois montar outra. E o interessante é o seguinte, essa é a grande diferença do líder espiritual e do chefe espiritual, ou tribal. O gerente. O chefão da igreja. O líder da igreja, ele quer que os filhos cresçam e multipliquem. É a grande verdade. Você vai encontrar ministérios que aquela pessoa que é líder, as pessoas o seguem. Não importa se ele vai montar um outro ministério, se ele vai montar outra igreja, o que for, ele sempre vai voltar no líder como um pai. Pai, eu estou passando por essa situação, como é que eu faço? Como é que eu não faço? O líder espiritual é o cara que vira um pai eterno. Ele está sempre junto, ajudando as pessoas a tomar decisões. Ele tem uma Já visão, aquele né, Fernando? que, tanto da empresa ou o que for, e ele vira o dono e segura tudo, ele vai perdendo os dons e talentos que ele tem na casa dele, ou na igreja dele, nos dedos. Quantas pessoas a gente conhece, líderes antigos, e que os talentos que ele tinha dentro da igreja foram embora. Ele não soube gerar essas pessoas como filhos. E a mudança vem, não adianta. Pois é, e aí você fala, você está olhando do lado você está olhando por cima e vendo que esse aqui, o mais antigo, tradicional, ele não soube se adaptar às mudanças e perdeu esses. E agora, esses que foram perdidos, o que fazer? Esses que foram perdidos. Olha, eu faço, se você é um perdido, está escutando a gente, eu sou um cara eu sou mal utilizado onde é que eu estou, no meu trabalho, na escola, na igreja, ninguém me vê. Meu amigo, caminha. Aprende a servir. Continua a caminhar, aprende a servir no âmbito onde você está, não se preocupe em querer a glória, nem a fama, etc, etc. Faça o trabalho que você tem que fazer. Porque às vezes é isso mesmo, a gente precisa aprender também. Né, a ter tem um exemplo, Atilano, que eu ouvi sobre isso, que é muito interessante. Tem até a ver com o trabalho. Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer um trabalho bom, espetacular, porque eu ganho pouco. E aí esse palestrante disse assim, eu nunca vi um jogador de futebol fazer gol contra porque ganha pouco. Nunca vi. Isso é boa, Vou fazer gol contra. Por quê? Não, gol porque eu ganho pouco. Não é intencional, né? O Ronaldinho ganha muito mais do que eu. Então ele fala assim, se você ganha pouco, você faz um trabalho espetacular. Porque se alguém não te vê ali, o outro te acha. Só que essa mudança, é até interessante isso, que é uma mudança de mentalidade. E ele aborda umas questões interessantes, que ele diz que nós temos uma cultura muito preparada no âmbito profissional, o seguinte, nós temos o senhor de engenho, que é o dono, mas que ele fica lá, ele é o dono. E nós temos lá embaixo o capataz é que fica, precisamos de um relatório, tem que dar, o chefe está pressionando, o homem está pressionando, está pedindo isso e tal, aquela coisa toda. E nós temos a terceira raça, que ele diz isso, que é a raça de escravo, que é o trabalhador que trabalha nem é por uma vocação, uma visão. Ele trabalha muitas vezes pelos benefícios, ele ainda fala assim, que é um ticket, uma cesta básica, é um plano de saúde, é isso, ele gosta disso. E ele quer trabalhar de segunda a sexta e ficar folgado sábado e domingo. Então é uma mentalidade que a gente ainda percebe na nossa nação ou em outros lugares que gera um atraso. As pessoas elas precisam descobrir o ideal, a visão que elas têm. O Bill Hybels falava muito disso. Se você se você tem uma visão e essa visão é clara, as pessoas vão te seguir. Quando a visão é clara, o preço nunca é alto. É isso aí. E vou lembrar uma coisa, nós estamos terminando, né? Nós estamos terminando. Estamos terminando.
Precisamos fechar eu isso. quero lembrar uma coisa do casamento, que é importante, a mudança. A gente tem que ficar mudando o nosso casamento. Porque casamento é um negócio longo, né? Eu já tenho 27 anos, você tem 12, você tem... 22. 22. Então, e casamento não só acaba quando a gente morre, né? É o ideal. Então a gente tem que ir mudando de casa, mudando de cara, mudando de roupa, trocando os móveis. Compra bastante roupa para mulher, ela vai mudando a roupa. Ela vai mudando a roupa e tal, né? Troca de sofá, pelo amor de Deus, aquele sofá que tem 20 anos. Que colchão, você dorme empenado. Aquele colchão, muda, já tem né, aquela marca de que muda. Em nome de Jesus, muda, meu. Vai mudando. Eu já mudei tantas vezes. Eu estou agora atualmente com a casa novinha. Do garfo até a TV, tudo, mudei. Coisa boa, A esposa adora, ela gosta, eu também gosto de chegar na minha casa, tudo novo, mas eu já mudei de casa várias vezes, trocar tudo, é uma maravilha, entendeu? Se não dá para trocar tudo assim, troca devagarzinho, né? E eu me lembro de uma senhora que estava com um problema no casamento, e ela falou, olha, meu casamento não tem solução, não tem solução. Eu falei, se tem solução, você vai ter que mudar sua mentalidade. Aí eu compus uma música que falava sobre isso. Que nós vamos terminar com essa música. Isso, beleza, vamos lá. Precisamos encerrar. Vamos lá. E eu quero desafiar quem está em casa nos assistindo, se você, participando desse programa, percebeu que você sofre com isso, envie o seu e-mail para a gente, batepapo@redesul.com.br. Nós queremos ajudar. O processo de mudança não é fácil e mudar sozinho sempre é mais difícil. Em alguns casos até impossível. Então nós estamos aqui também para te ajudar. São pastores que estão sempre aqui, mas nós também queremos estender isso a você. Pode enviar que nós vamos ligar ou enviar um e-mail para você. Então fique conosco, até a próxima, que Deus abençoe. Vamos encerrar com a música, né, Tilano? Quem disse que não há solução? Quem disse para se conformar? Quem disse para não esperar um grande milagre acontecer? Estava errado ao dizer